1 Tessalonicenses 5,18, nós acabamos de cantar um louvor que diz: eu te agradeço, Deus, né? Esse louvor é inspirado nessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pai eterno e todo-poderoso, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome, e aqui nessa noite, Senhor, comemorando o nascimento do teu Filho, nosso Salvador, aquele que tu enviaste, Senhor, para trazer vida e perdão através da sua maravilhosa graça, nós aqui estamos, Senhor, querendo meditar sobre gratidão, Senhor, uma vida de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, e tem feito por toda a humanidade, não só por cada um de nós, mas por todos os homens também. Portanto, eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe essa noite, e que possa fazer a tua vontade, salvando, curando, santificando, Pai, a cada um de nós, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. A palavra de Deus, então, meu irmão, diz aqui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus através de Cristo Jesus. A vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Um dia, houve o anúncio de que Jesus nasceria. Em Lucas capítulo 2, versículos 8 a 11, diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e eles tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Um dia houve um anúncio para todos os seres humanos do nascimento do Senhor Jesus. Era o cumprimento de uma promessa de Deus. A primeira promessa que Deus fez, que está relatada na Bíblia, era o nascimento do Messias. Logo após o homem pecar, e ali então já estar apartado de Deus, porque Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para o relacionamento com Ele. E só uma coisa poderia separar o homem de Deus: o pecado. Foi por isso que o inimigo das nossas almas, ele tentou o primeiro casal, e o primeiro casal então entregou-se ao pecado, e separado de Deus então eles estavam. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, morte significa separação. Então entendamos, meus queridos, que o pecado que leva à morte, essa morte é a separação de Deus. O diabo, ele enganou Adão e Eva. Ele disse: certamente não morrereis. E realmente, quando ali comeram daquele fruto, desobedecendo a Deus, fisicamente eles não morreram, mas espiritualmente sim, eles se afastaram de Deus. Sabe, queridos, a pior coisa que pode acontecer para um ser humano não é ficar sem dinheiro ou perder a saúde, é perder a união com Deus. A pior coisa é viver sem Deus, e Deus sabe disso, e Deus não quer isso. Deus quer que estejamos juntos, Ele nos ama. Lá em Romanos diz que nada, efetivamente nada, nos separará do amor de Deus através de Jesus Cristo. Ele nos ama e Ele nos quer. Às vezes nós olhamos na televisão mães e pais de assassinos, de bandidos, de pessoas que fizeram atrocidades. Em nós
às vezes dá uma revolta, não é? Em nós às vezes dá uma revolta de ver uma pessoa que faz coisas horríveis para inocentes, e a gente tem um sentimento, mas os pais daquela pessoa, eles têm um sentimento de amor, porque é o seu filho que ali está, e esse sentimento não é um sentimento de impunidade dos pais, não, é um sentimento de amor. Há também sim nos pais um sentimento de justiça, de que o filho precisa sim pagar pelos seus crimes, pelos seus pecados, mas a grande vontade daqueles pais, ao ver o seu filho naquela situação, é que aquele menino ou aquela moça, que ele possa ser restaurado, e voltar a ser um cidadão, uma boa pessoa. A humanidade não entende muito bem isso, porque isso é divino. Este é o sentimento de Deus. Deus, Ele é justo, Ele é justo, Ele não quer passar a mão nos problemas das pessoas, mas Ele quer que as pessoas se restaurem, Ele quer que as pessoas se restaurem, e que possam voltar ao convívio com Ele. E sabe, meus queridos, quando eu estou contando essa história, nós precisamos nos encaixar nessa história. Nós somos o assassino, nós somos aquele que fez atrocidades, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas a palavra, como eu já citei, diz que nada nos separará do amor de Deus. Ele continua nos amando, e Ele quer nos restaurar, porque Ele é Pai. O coral cantou aqui essa noite, de uma forma contextualizada, a oração do Pai Nosso. Foi Jesus que ensinou a cada um de nós a orar dessa forma. Quando orares, oreis assim: Pai Nosso. Ele é Pai, e Ele, ao olhar para mim e para você, como nós às vezes em frente à televisão olhamos aquela pessoa que é assassina, um bandido, e temos às vezes um sentimento contrário àquela pessoa, Deus nos olhou e nos amou, e quer nos restaurar. E aí entra no que a palavra diz: porque Deus nos amou de tal maneira, Ele entregou o seu Filho unigênito, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que Deus nos deu Jesus de presente. Nós ganhamos muitos presentes no Natal, e eu não tenho nada contra isso, a trocarmos presentes, nada contra, mas Jesus é o presente que Deus nos deu, um presente maior, um presente que vai nos dar vida, e vida em abundância. Foi por isso que os anjos enviados por Deus disse: não temais, porque ali naquele momento em que os anjos aparecem aos pastores, há um sentimento nos pastores, contrário ao sentimento de Deus. Como eu disse aqui, a sociedade, ao ver o assassino, tem um sentimento contrário ao de Deus. Deus ama, e a sociedade clama às vezes por sangue, por justiça. Quando os anjos aparecem, e a glória de Deus diz aqui, que toma aquele resplendor ao lado deles, eles tiveram medo. Sabe, queridos, o que eu quero dizer é que quando Deus se manifesta nas nossas vidas, geralmente as pessoas têm um sentimento que não deveriam ter, As pessoas às vezes clamam por justiça. Os anjos disseram: não temam, porque nós trazemos uma mensagem de alegria. Não é para vocês ficarem com medo, mas é para vocês se alegrarem, se regozijarem. Sabe, irmãos, eu quero hoje aqui falar muitas coisas com você, porque a sociedade, quando fala de Jesus,
tem um sentimento que não deveria ter. Eu quero usar algo do dia a dia, como Jesus usava nas suas parábolas. Jesus contava histórias verdadeiras para as pessoas, para que elas entendessem as verdades celestiais, as verdades divinas para as pessoas. E eu quero usar de algo que aconteceu há pouco tempo. Vou tentar não citar nomes, mas há uma irmã na fé nossa, que foi convidada pelo presidente eleito dessa nação, para ser ministra, e ela contou uma história. Ela contou uma história que ela foi abusada sexualmente quando criança, por muitos anos, e ela decidiu se matar. Eu estou contando uma história verdadeira. Ela decidiu se matar, porque a dor era muito grande. Talvez a dor emocional já era muito maior do que a própria dor física, das constantes violências sexuais e físicas que essa moça sofria. E ela decidiu se matar. Disse ela, no testemunho, que ela subiu numa goiabeira, se eu não me engano, com veneno, e ali decidiu dar cabo na sua vida. Mas diz ela, que em cima da goiabeira ela encontrou Jesus Cristo de Nazaré. E naquele momento ela deu o primeiro passo. Naquele momento ela abriu o seu coração, e ela viu que Jesus lhe trazia esperança. Porque Jesus diz lá em Mateus: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu fardo que é leve, e o meu jugo que é suave. Ou seja, se a sociedade impõe sobre vocês fardos pesados, violências, eu quero te curar, eu quero te sustentar, eu quero te dar vida, eu quero te aliviar. E essa menina, então, em cima de uma goiabeira, ela descobriu Jesus. E recentemente contou isso em público. Mas lembram-se? Vocês lembram da história que eu acabei de falar, de uma verdade? A sociedade, quando ela se coloca em frente a algumas verdades, ela tem um sentimento contrário ao que deveria ter. Ao invés da sociedade aplaudir aquele testemunho daquela mulher, ao invés dos artistas saírem aplaudindo, ao invés das mulheres saírem dizendo se mexeu com uma, mexeu com todas, não, tiveram uma emoção contrária. Por quê? Porque Jesus estava envolvido na história. Chacotearam, deram risada dessa mulher. Assim é a humanidade. Num certo momento nós nos encontramos desse lado, às vezes em cima das goiabeiras, às vezes numa cama sendo estuprado, ou às vezes naquela sociedade que sente o que não deveria sentir. É aí que entra Jesus. Se estamos em cima da goiabeira, se estamos sendo violentados, ou se estamos sentindo o que não deveríamos sentir, Jesus veio para mudar o nosso coração. Veio para sanar as nossas dores. E Ele vem com uma mensagem de alegria. Só que não veio com uma mensagem para poucas pessoas. Diz aqui: trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Porque lá na cidade de Davi, hoje vos nasceu o Salvador, que é Jesus Cristo. Que boa notícia! Entenda o Natal pela ótica desta boa notícia. Nós precisávamos de algo que nos trouxesse esperança e que nos trouxesse alegria,
Porque talvez estávamos em cima da goiabeira, ou talvez sendo violentados em cima da cama, ou talvez pedindo sangue por um filho de uma mulher que ama esta criança, mas, ou esse homem, ou esta mulher, mas que ainda tem saída para esta pessoa. Eu não estou pregando impunidade, eu estou pregando salvação. Tanto eu quanto Deus diz que precisa se pagar pelos seus crimes. Sim, Deus é justo, mas Ele quer mudar. Diferentemente do sistema carcerário, não só desse país, mas de todos os países, que não restaura ninguém, mas piora, porque nós sabemos que é a universidade do crime. A palavra de Deus diz assim, que quando conhecemos a verdade nos libertará e não nos encarcerará. Aquela menina se sentiu livre em cima da goiabeira. E eu e você nos sentimos livres quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Porque conhecemos a verdade. E a verdade nos liberta dos sentimentos equivocados, nos liberta das violências e nos liberta de sermos violentadores também. Porque lembrem-se, lá atrás, quando o homem pecou, Deus continuou amando o homem. E o que Ele mais queria era restaurar o homem. Ele quer restaurar a mim e a você. Sabe, eu me lembro do dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu me lembro. É óbvio que eu conhecia Jesus. Nascemos num país cristão. Nascemos num país que é marcado pelo cristianismo, desde o começo da sua história. Em 1500, um pouco depois, aconteceu a Reforma Protestante. Os portugueses, que eram católicos romanos, chegaram aqui, trazendo através dos jesuítas o Senhor Jesus. Todos nós, quer seja por tradição ou por religião, conhecemos Jesus. E eu me lembro, aos 12 anos de idade, quando eu tive um encontro pessoal com Jesus e senti o seu perfume, como já disse para vocês. Mas conhecê-lo somente não adianta. Nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele entre e mude a nossa vida. Eu me lembro quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Parece que algo de muito ruim que tinha dentro de mim, naquele momento, instantaneamente, reverteu-se. Alguma coisa ruim que eu sentia dentro, desapareceu. E eu senti que o meu espírito reviveu. Eu falando isso, é a tua história. Porque nós somos seres humanos. E todas as pessoas que não têm Jesus, sentem que dentro dela tem algo de ruim. Ou sentem esse ruim, que eu quero dizer, é através de um vazio existencial. É através de um sentimento de impotência. É através, às vezes, de um sentimento de que eu poderia ser melhor. Ou de respostas. Mas Jesus, quando entra em nós, Ele traz respostas para as nossas vidas. Vocês lembram daquela história do Gadareno? Lembram? O Gadareno era um homem acometido por uma legião de demônios. Era um homem que vivia nu. Ele se escondia nos sepulcros. Ele era amarrado às vezes com correntes. Mas eram tantos os demônios, era uma legião são 10.000, havia uma legião de demônios sobre ele. Ele estourava as correntes, ninguém podia conter aquele jovem. Mas um dia Jesus apareceu na Gadara. Ele sai de um barquinho, e aquele homem, numa situação miserável, como eu e você um dia, corre para perto de Jesus e o chama de Filho de Deus.
E aquele moço, então, abre seu coração para Jesus, e livre fica então daquele tormento da vida dele, daquela sensação ruim, aquela coisa ruim. Acabou acabou o veneno. Jesus chegou na goiabeira. Jesus chegou no sepulcro. E aquele moço então, naquele momento livre de todo o seu flagelo, ele sente uma vontade, a qual ele nunca sentiu na vida. Deixa eu seguir o Senhor. Deixa eu segui-lo durante toda a minha vida. A mente dele mudou. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus entra nas nossas vidas, quando é Natal para cada um de nós, a nossa mente é transformada. Ela é, melhor dizendo, renovada. Como o pastor Gustavo leu na segunda carta de Paulo aos Coríntios, aquele que está em Cristo é uma nova criação. Não mais aos moldes do Adão pecaminoso, mas sim aos moldes do Espírito que dá vida. O Natal é vida, o Natal é alegria, é uma notícia de mudança de vida completa. E Jesus diz para aquele gadareno: querido, não vem comigo no barquinho não, eu já estou contigo. Vai para a tua casa, vai para os que são teus primeiro, mostra o que eu fiz em você. E aquele foi o primeiro evangelista da história. Ele saiu na região de Decápolis, ele sai pregando, e ele sai com a sua vida, mostrando quem é Jesus, o Deus das goiabeiras, o Deus das feridas curadas, o Deus que a sociedade não quer, mas que Ele existe e pode mudar a vida das pessoas. É por isso que nós estamos aqui, porque o nosso Cristo, Ele é chacoteado pelos artistas, Ele é chacoteado pela sociedade, mas tudo isso está na Bíblia. Está dizendo que o mundo odeia Cristo, e porque odeia Cristo, nos odeia também. E não importa se é uma ministra, uma autoridade, ela é uma idiota perante essas pessoas. Mas está errado, é um sentimento errado. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não têm Cristo. E é aí que entramos nós. E é por isso que eu li aqui esse texto de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, se nós estamos em Cristo, nós já estamos transformados, ou melhor dizendo, sendo transformados de glória em glória, de fé em fé. Mas nós já temos respostas às nossas vidas, nós somos cristãos, e diz então que esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas diz que para que nós tenhamos, ou conheçamos, ou que vivamos a vontade de Deus, ou melhor, que experimentemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que está lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que é a nova vida em Cristo, diz o quê? Olha, está dizendo que esta é a vontade de Deus, mas para fazermos a vontade de Deus, diz assim, em Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tenham a forma destas pessoas do mundo, que não entendem Jesus, que ao receberem uma boa notícia, sentem tudo errado, chacoteiam. Nós precisamos ser diferentes. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, diz a palavra. Mude a sua forma. Não seja como o mundo, mas como? Através da renovação da sua mente.
Deus quer mudar a minha e a sua mente. Deus quer mudar a nossa forma de pensar. Deus quer mudar a nossa forma de pensar, para que quando nós olharmos as coisas de Deus, nós entendamos que aquilo é de Deus. Sabe, queridos, quando Deus entra, o humanismo sai. Quando Deus entra, a filosofia sai. Quando Deus entra, os conceitos errados saem, caem. Há uma legião de demônios em nós. Como naquele gadareno, esses demônios, eles se manifestam em nós através de um pensar errado, de um agir errado, de um preconceito, de um sentimento errado. Estes são os nossos demônios. Estas são as legiões de demônios que tem nos seres humanos. Mas quando Jesus vem, Ele vai mudar a minha e a tua forma de pensar. Ele vai expulsar os nossos demônios. Para quê? Para que o nosso sentimento seja ajustado e nós queiramos seguir a Jesus. Essa é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus através de Jesus Cristo. Se nós formos transformados por Cristo no nosso Natal, quando Jesus nascer em cada um de nós, nós vamos pensar como Ele. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, nós que temos a mente de Cristo, ou seja, nós que lá nas nossas goiabeiras conhecemos a Cristo e a nossa mente mudou e os nossos demônios se foram, nós pensamos diferente, nós pensamos iguais a Cristo, nós precisamos pensar igual a Jesus. Isso não é fácil, porque nós estamos presos a cadeias, nós estamos presos a correntes muito fortes que a sociedade impõe sobre cada um de nós. Jesus também esteve preso um dia numa cruz do Calvário, mas Ele não mudou, e Ele disse uma palavra: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquela cruz, aonde os soldados haviam pregado Jesus, em que ele podia ter um sentimento errado, ele se mostra como um sentimento correto, e ele pede ainda perdão a Deus por aqueles que estavam matando ele. Que mente é essa? É a mente de Cristo, é a mente que eu e você devemos ter. Olha como nós temos demônios ainda, porque quando olhamos os estupradores, nós queremos a morte deles, nós queremos o sangue deles, mas Deus quer transformá-los. Não são as cadeias que vão mudar as pessoas, não são os governos que vão mudar as pessoas, é só o Senhor Jesus que mudará as pessoas. Mudará a mente das pessoas, mudará o espírito das pessoas, nos mudará efetivamente, amados irmãos. Para concluir, então, que esta é a vontade de Deus, qual? Que em tudo sejamos gratos. Gratidão, gratidão. A palavra gratidão, nós sabemos que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego, e essa palavra gratidão no grego é uma palavra muito conhecida por cada um de nós, é Eucaristia. Nós conhecemos muito bem essa palavra, Eucaristia. Muitos, como eu, são oriundos do catolicismo, não é? E lá no catolicismo se fala muito da Eucaristia, né? Que é a junção de um advérbio com um substantivo. Eu, no grego, é um advérbio, que significa agir bem, e um substantivo que é caris,
que é graça. Em tudo dai graças, em tudo Eucaristia, eu agir bem, segundo a graça de Deus. Ser agradecido é muito mais do que um agir de boa educação. Me lembro, os meus pais me ensinaram a ser educado, a ser grato. Agradeça, meu filho, agradeça quando alguém fizer algo para você. Muito obrigado. É uma das palavras mágicas que Deus nos ensina através dos nossos pais, né? Obrigado. Obrigado. Mas quando fala aqui em dar graças, é muito mais do que ser educado. Aqui diz de ser transformado. Porque esta é a vontade de Deus através de Jesus Cristo, que sejamos transformados, que passemos a ser pessoas eucarísticas, que agem bem segundo a graça. Há na palavra de Deus uma regra de ouro, conhecida na Bíblia como regra de ouro: façai aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Regra de ouro. Isso é uma mudança comportamental exponencialmente transformada. Eu vou fazer para os outros aquilo que eu gostaria que eles fizessem para mim. Quem consegue pensar assim? Não, a sociedade, ela, se não dá visibilidade ou Jesus está no meio, não, por quê? Mexeu com uma, mas Jesus está com, não mexeu conosco não. Mas Ele quer mudar a minha forma e a tua forma de pensar. Eu vou fazer por os outros o que eu gostaria que fizessem para mim. Eucaristia, em tudo dai graças. Ser grato vai muito mais do que dizer para Deus assim: muito obrigado, meu Pai. Que é muito bom. Que é muito bom falar para Deus obrigado. Mas gratidão vai muito além disso. É fazer aos outros o que Jesus faria por elas. E para nós vivermos isso, só subindo nas goiabeiras, só fazendo o que Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho nesse corpo, eu vivo pela fé naquele que se amou, que me amou e se entregou por mim. É só a cruz, irmãos, é só Jesus que pode nos fazer pessoas gratas. Romanos diz que não há homem que não peque. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o Senhor veio nos buscar. Jesus nasceu lá em Belém. Sabe o que se chama Belém? Belém é uma palavra hebraica, significa casa do pão. Casa do pão. Você lembra que um dia Jesus disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que eu e você encontremos a salvação. Mateus 1:21 diz assim: Ele veio para salvar o homem dos seus pecados. Nessa noite, alguns podem estar nas suas goiabeiras, outros podem estar nos sepulcros, como o gadareno. Outros podem ainda ter um sentimento de que algo ruim tem dentro dele. Mas a Bíblia tem um versículo que diz assim:
onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Você veio aqui hoje por quê? Porque é Natal. Natal é o quê? É o nascimento de Jesus. Então nós estamos em mais de 3 aqui, e nós viemos aqui por causa de Jesus, então Ele está aqui. E Ele quer mudar a tua vida. Vamos nos colocar em pé? No meio desse culto, eu pedi para você pensar um pouquinho. Eu falei para você assim: talvez até o fim desse culto você entregue a sua vida a Jesus. Nós cantamos de gratidão, nós falamos desse Deus maravilhoso. O coral regido por esse homem bonito aqui cantou bonito, falando do nascimento de Jesus. E eu preguei a palavra. Oh, Jesus! Ui! E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Eu preguei a palavra. E a palavra de Deus também diz que o Espírito Santo, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, diz que Ele convence o homem. Viu tua filha, que coisa linda? Que Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Sabe que essa noite o Espírito Santo de Deus tocou na tua vida e pode ter convencido algumas pessoas aqui dentro a entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nós, como igreja, nós queremos participar dessa festa, porque esse é o nosso objetivo. Eu quero convidar você, todos os que estão aqui, a fechar os seus olhos e curvar a sua fronte. Todos. Só os bebezinhos que não me entendem podem ficar de olhos abertos. Querido, querida, você está aí de olho fechado, de fronte baixada, e a palavra de Deus foi pregada. Se porventura você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus essa noite, porque você entendeu que a resposta para a tua vida é Jesus, levanta a tua mão. Alguém quer entregar sua vida a Jesus? Levanta a sua mão. Todos estão aqui de olhos fechados, frontes abaixadas, mas essa noite alguém pode querer entregar sua vida a Jesus. Abrir o seu coração e falar: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Alguém querendo entregar sua vida a Jesus aqui essa noite? Só levanta a tua mão. Alguém porventura? Não? Ok, muito bem. Pode abrir os seus olhos, pode levantar a sua fronte. Eu quero então agora me dirigir àqueles que já entregaram sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que Jesus já nasceu no seu coração. Essa noite você foi ministrado para que o Senhor mude a nossa vida, os nossos sentimentos, e que nós passemos a ser pessoas que agem como Ele agiria. Quem essa noite sentiu que Jesus falava consigo? Levanta a sua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Levanta a tua mão. Jesus falou com você essa noite? É contigo? Eu estou com a mão levantada porque Ele falou comigo. Ele falou comigo essa noite. E eu vou falar uma coisa para você. Não era nada disso que eu ia pregar essa noite. Se você ler o meu esboço aqui, o Espírito falou assim: voa comigo essa noite nas minhas asas, porque eu quero fazer um Natal diferente para esse povo. Era com você? Era comigo. Levanta a tua mão. Ó aqui, Jesus. Quanta gente o Senhor tocou. Fica ali com a mão levantada.
Você que levantou sua mão. Olha quanta gente está com a mão levantada. Alguém quer entregar sua vida a Jesus? Levanta a tua mão. Alguém quer entregar sua vida a Jesus? Levanta a tua mão. Faz assim, ó. Se alguém quer entregar a vida a Jesus aqui essa noite. Interessante. Ok, pode abaixar. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Você que sentiu Deus falando contigo essa noite. Eu quero orar com você em nome do Senhor Jesus. Você vai... Pai eterno e Deus todo-poderoso, Tu és digno de glória, de honra e de majestade, Senhor. Diante de Ti eu coloco essa santa igreja, Senhor. Muitas pessoas, Senhor, nessa noite foram tocadas, Senhor, pela Tua palavra, meu Deus, e sentem uma urgência de mudanças nas suas vidas. Nós sabemos, meu Deus, que este agir, ele precisa da sua força, Pai, e da Tua boa mão, meu Deus, porque para mudar uma mente que foi estragada pelo pecado, Senhor, e todas as nossas foram, só através do poder do Teu Santo Espírito, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor, em cada vida que aqui está nessa noite, Pai, e aqueles, Senhor, que estão abrindo seu coração, eu te peço em nome de Jesus, ó Espírito Santo, que Tu continues a agir aqui no meio da Tua casa e da Tua igreja, Senhor. Transforma a vida, Senhor, transforma, traz cura, traz libertação. Eu preguei sobre o gadareno, Senhor, aquele homem miserável, Deus, essa noite. Eu creio que aqui existam pessoas que precisam, Senhor, desse agir poderoso na vida deles, Pai, para serem livres dos seus tormentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz de nós a Tua casa favorita, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Eu quero terminar aqui essa noite lembrando de uma mulher que as Sagradas Escrituras dizem que há 12 anos ela sofria de um tormento, de uma hemorragia menstrual. 12 anos. Médicos não deram nenhum jeito. Chamou os religiosos da época, eles não deram nenhum jeito. E a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. O dinheiro dela já se foi, tudo estava indo, mas ela começou a escutar sobre uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. De repente começam a chegar notícias. Ele restaurou a vista aos cegos, os coxos começam a andar, os leprosos foram curados. Aquela mulher havia perdido tudo, mas uma coisa nascia dentro do seu peito: a fé. A fé no Senhor Jesus Cristo, no homem que não pedia dinheiro para salvar, o homem que não pedia nada para salvar. Multidões o seguiam. Era difícil para uma mulher anêmica e impura, segundo os ditames do judaísmo. Era proibido para aquela mulher sair de casa. Mas ela disse: é Ele, o meu Salvador. Ele estava passando na cidade dela, e ela foi. Ela foi em meio àquela multidão, meio moribunda, e foi abrindo espaço, até chegar por detrás daquele homem, de vestes talares brancas. E aquela mulher, num rompante de fé, toca nas suas vestes. Naquele momento ela cai de joelhos no chão, curada. Mas naquele mesmo momento, Jesus para, vira para trás e pergunta: quem me tocou? Os discípulos falaram: tu estás louco, Jesus. A multidão te comprime e o Senhor pergunta quem lhe tocou. Pare, alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti que de mim saiu poder.
E aquela mulher trêmula, porque ela não sabia o que lhe iria acontecer, mas consciente do que havia acontecido com ela, que ela agora estava curada, ela disse: fui eu, Jesus, eu te toquei. E Jesus a amou e olhou nos olhos dela e disse: a tua fé te salvou. Qual é o teu tormento? Jesus aqui está para ser tocado. Sabe, queridos, eu estou aqui mais uma vez falando isso. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus me disse que te trouxe aqui para te salvar essa noite. Ele está aqui me dizendo: essa pessoa me pediu uma resposta, e eu estou te dando a resposta aqui essa noite. A resposta não é dinheiro, a resposta não é emprego, a resposta sou eu. Quem quer entregar a vida para Jesus aqui essa noite? Jesus te trouxe aqui para você ser salvo nessa noite. Há alguém aqui essa noite querendo entregar a vida a Jesus? Querendo dizer: Ele passa a ser o meu Salvador? Alguém aqui essa noite, levante sua mão com coragem, como aquela mulher que tocou as vestes de Jesus e foi curada. Alguém essa noite aqui querendo entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão. Cadê você? Não é possível, Espírito. Você quer entregar a tua vida a Jesus, querido? Levanta a tua mão. Eu devo estar completamente enganado. Ok, muito bem. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Eu vou orar, eu vou terminar o culto, eu vou abençoar a igreja. Mas se até o fim desse culto você quiser entregar a tua vida a Jesus, levanta a tua mão. Você que quer restaurar a tua vida em Jesus, você que deixou Ele, se você quiser, levanta a tua mão em nome de Jesus. Pai de eterna graça, poder e maravilhas, diante do Senhor, meu Deus, eu quero colocar esta igreja, meu Deus, um povo, meu Deus, que abre o seu coração, Pai, essa noite aqui, meu Deus, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. No nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que o Senhor venha sobre este povo, meu Deus, que pode dizer como Paulo disse, que completou a carreira, que guardou a fé, que venceu, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor eleve os seus olhos, ó Jesus, sobre essa tua igreja e te dê a paz, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está aqui.